Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Hoje nós vamos estar fazendo uma revisão e a revisão será sobre o tema de sistema excretor nos animais. Nós já temos uma aula de revisão aqui na qual eu falei sobre o sistema circulatório nos animais vertebrados e continuando dentro desse assunto de fisiologia, nós vamos estar falando hoje sobre o sistema excretor nos animais vertebrados, tá? Vamos falar de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Vamos começar pelos mamíferos, vamos dar destaque para o nosso sistema, especificamente o sistema excretor dos seres humanos, e depois vamos falar dos outros tipos também ali de sistemas excretores dos vertebrados. Então vamos à aula. Bom, nesse primeiro slide aqui eu destaco para você o seguinte, a definição do sistema excretor. Qual o papel desse sistema? Tá? Trata-se de um sistema responsável por excretar substâncias tóxicas, ou seja, essas substâncias tóxicas, galera, tá? Está destacado aqui, ó, tá? Essas substâncias tóxicas, elas são substâncias que são eliminadas na urina, certo? E essas substâncias, elas são ricas em nitrogênio. Daí o termo excretas nitrogenadas. Essas excretas nitrogenadas são conhecidas como amônia, ureia, ácido úrico e creatinina. Nós vamos estar falando aqui das três principais entre essas quatro, que será a amônia, a ureia e o ácido úrico, que corresponde a esses grupos de animais que eu citei no início da aula. Tudo bem? Todas essas substâncias que eu acabei de citar, elas são excretas, ou seja, são toxinas. De maneira alguma, ela pode permanecer no corpo do animal, senão ela vai causar muitos danos e podendo levar à morte. Por isso que nós temos um sistema que excreta essas substâncias, daí o termo sistema excretor, também conhecido como sistema urinário. O sistema excretor ou urinário, como você pode verificar, ele é composto por esses órgãos aqui, ó. Um par de rins, tá? Que está aqui. Aí saindo aqui do rim, nós temos esses caninhos, que também é um par, que é chamado ureter, ou uréteres, tá? Temos aqui embaixo a bexiga urinária, que pode armazenar até meio litro de urina em um adulto. E aqui um tubinho que vai eliminar a urina para fora do corpo, ou seja, que vai realizar o que nós chamamos de micção, que é o processo de jogar a urina fora, ou diurese, né? Está relacionado com a diurese. A gente chama de uretra, ok? A uretra no homem é relativamente maior do que a uretra da mulher, mas a única diferença é essa, pois o sistema excretor ele é igual tanto no homem quanto na mulher, apenas com essa diferença quanto ao tamanho da uretra, que tem relação com o sistema reprodutor. Aqui você vai verificar a presença de uma veia, que é a chamada veia cava, e aqui uma outra veia, que é a chamada veia renal, aqui embaixo a veia renal. Aqui em vermelho você vai encontrar o que nós chamamos de artéria, tá? Artéria renal. Então anota aí, a artéria renal é quem traz o sangue, ou seja, o sangue vai entrar no sistema excretor através da artéria renal e vai sair do sistema excretor através do que? Através da veia cava. Está aqui, ó, destacado para você. Então você tem uma veia que traz esse sangue para dentro do rim e uma artéria que traz esse sangue para dentro do rim e uma veia que retira, né, o sangue de dentro do rim depois de filtrado. Então você tem uma artéria que traz o sangue, uma veia que retira o sangue do rim depois de filtrado. Tudo bem? Então o sistema excretor humano ele é bem simples, tá? Não tem um grande número de órgãos para você gravar. Mas o que a gente vai fazer? Onde é que a gente vai trabalhar a aula de hoje? A gente vai trabalhar aqui dentro, tá? Aqui dentro do rim. É isso que interessa para a gente, porque aqui dentro você vai encontrar essa estrutura aqui, ó, que está aqui nesse desenho. Que estrutura é essa? Essa estrutura, pessoal, é chamada de néfron, tá? Anota aí, néfron. Então, o néfron, vou escrever aqui para vocês, tá? Os néfrons podem, né, chegar a 1 milhão e a 1 milhão e meio, ou seja, você vai encontrar entre 1 milhão e 1 milhão e meio de néfrons dentro de cada rim. Isso mesmo, dentro de cada rim você pode encontrar entre 1 milhão a 1 milhão de néfrons. Tá? Esse número pode variar um pouco. E esses néfrons são essas estruturas que você está vendo aqui nessa imagem. Então aqui você tem um néfron. Então todos os néfrons têm justamente essa anatomia que você está vendo aqui. Ó.
Essa primeira região aqui é que a gente vai chamar de glomérulo, tá? Aí esse glomérulo aqui, ó, né, ele tem uma cápsula em volta dele que é chamada de cápsula de Bowman, ok? Ele é alimentado, ou seja, o sangue entra na cápsula de Bowman pela arteríola eferente e sai de dentro dele pela arteríola, né, aferente. Depois o sangue vem para essa região aqui em forma de S, tá vendo? Que a gente vai chamar de túbulo contorcido proximal. Depois passa para essa alça grandona aqui, que é chamada alça de Henle. E aí depois vem para esse outro S aqui, ó, que é chamado túbulo distal, ou túbulo contorcido distal. E aí termina aqui no túbulo coletor. Então você tem aí alguns nomezinhos para conhecer bem, tá? Porque isso vai te ajudar. Essa anatomia, ela te ajuda a entender melhor o processo, porque a urina, ela vai sendo formada à medida que, que o sangue vai passando aqui por dentro desse néfron. Então, à medida que ela vai passando aqui por dentro, vão acontecendo modificações nesse filtrado. O que é filtrado? É quando começa a produzir a urina a partir do que? Da filtração do sangue. Tá? Vamos seguir para ficar mais fácil para você. Vou te mostrar isso passo a passo agora. Temos aqui então o néfron. Tá? A primeira coisa que eu quero destacar é isso aqui, ó, que a urina ela é formada em etapas. Quantas etapas, prof? 1, 2, 3 etapas. Então, isso mesmo. Se essa questão vier questionar isso, ela é formada em etapas. Quantas etapas? 3 etapas. Quais são as etapas? Você vai destacar. A primeira etapa é chamada de quê? De filtração. A segunda etapa é chamada de reabsorção. Tá? E a terceira etapa é chamada de eliminação, mas também pode ser chamada de excreção. Anota isso aí, tá? Então são 3 etapas bem definidas. E se você notar, a primeira etapa, olha aqui, ó, para onde a seta está apontando, tá vendo? A primeira etapa vai acontecer aqui. Ah, mas aqui é onde? Você vai chamar essa região aqui, tá? De quê? De cápsula, perdão, de glomérulo, tá? Vai acontecer a nível de glomérulo renal. Então, a primeira etapa acontece no glomérulo. Essa parte anatômica é importante. O vestibular cobra isso de você. A segunda etapa vai acontecer aqui, ó, tá vendo a seta apontando para essa região em S, que é o chamado túbulo contorcido proximal, tá? Aí a última etapa, ela vai acontecer aqui, ó, tá? Parte dela vai acontecer aqui na alça de Henle e parte vai acontecer aqui. Então, nós vamos marcar como túbulo contorcido distal. Então, recapitula. Quantas são as etapas para a formação da urina? 3 etapas. Quais são elas? A etapa filtração, a etapa reabsorção e a etapa eliminação ou excreção. A primeira etapa acontece a nível de quê? De glomérulo renal. A segunda etapa acontece o quê? A nível de túbulo contorcido proximal. E a última etapa, túbulo contorcido distal, ou seja, ele é mais distante, tá? Tudo bem? Aí depois que passa por essas 3 etapas, vem parar aqui, ó. E quando chega aqui nessa região, significa que a urina está formada. Então a urina agora vai ser eliminada dos néfrons que estão dentro do rim, vão passar para aqueles tubinhos que eu havia mostrado para vocês que são chamados ureteiros, dali vai para a bexiga e depois é só ser eliminada através do que? Do xixi. Tá? Tudo bem? Outras funções do rim. Isso aqui, gente, ó, isso aqui é padrão ouro de informação, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque isso aqui pode ser cobrado com certeza em fisiologia. Em fisiologia, isso aqui facilmente pode ser cobrado de você numa questão. Por quê? Não é só formar a urina o papel dos rins. O néfron lá dentro dos rins não vão formar só a urina. O rim também tem outras funções. Então, vou te dar 5 funções que estão relacionadas ao sistema renal, ou seja, ao sistema excretor. A primeira delas, está aqui, ó. Primeira função, regula a pressão arterial. Isso mesmo, regula a pressão dentro dos vasos sanguíneos, para que a sua pressão fique sempre controlada, para que você não tenha, por exemplo, uma pessoa venha desenvolver pressão arterial, ou seja, a chamada pressão alta. Então, ele regula essa pressão dentro das artérias. Segundo, em caso de queda na quantidade de glicose, tá? Ele também produz glicose. Em situações de quê? De jejum prolongado. E quando é que você faz um jejum prolongado? Quando você vai dormir. Então vamos imaginar que você venha dormir de meia-noite às 6 da manhã. Então você ficou 6 horas sem comer. Então você vai absorvendo essa glicose no seu sono. A glicose é energia, né, para funcionar todo o quê? Todo o processo de metabolismo, todo o processo de transporte, de respiração celular, circulação, funcionabilidade dos órgãos. Resumindo, galera,
o seu corpo funcionar, precisa gastar energia. Essa energia é glicose. Então, nesse momento você está em jejum. Então, toda essa glicose que está disponível vai ser o quê? Vai ser utilizada. Então, você acaba tendo uma queda. E aí, então, o que acontece? Para que você não tenha problema, seu rim produz glicose em jejum prolongado. Ele também produz isso aqui, ó. Ele vai produzir essa substância aqui. O que é essa substância? Isso aqui, galerinha, anota aí. É um hormônio, tá? É um hormônio. Esse hormônio, tá, tem uma função muito clara. Vou colocar aqui para você, ó. A função de produzir o quê? Eritrócitos, tá? O que são eritrócitos? São hemácias, isso mesmo, glóbulos vermelhos. Espera aí, prof. Você está me dizendo que o nosso rim ele produz um hormônio chamado eritropoetina, que vai estimular a produção de hemácia? Exatamente, para que nunca falte hemácia na nossa circulação, pois as hemácias transportam o oxigênio, lembra? Então está aí outra função. Mais uma função importante, controla o pH do sangue. Galerinha, o sangue da gente é um daqueles fluidos que tem um pH bem definido. O pH sanguíneo é em torno de 7,35. Esse pH é o pH ideal para o nosso sangue realizar todas as tarefas dele. Se esse pH ficar, por exemplo, menor que 7, ele fica ácido. Isso começa a destruir células. Então entra aí o papel do rim para controlar esse pH. E por último, participa do metabolismo do cálcio. Gente, cálcio, galerinha, é um mineral que a gente não produz, que a gente vai adquirir esse cálcio na dieta alimentar. E não pode faltar o cálcio, porque cálcio está presente em diversas partes do nosso corpo, como osso, dente, unha. Mas eu vou te dar um outro local. O cálcio também está no nosso sangue. Por quê? Porque o nosso sangue precisa de cálcio para realizar um processo muito importante, que é conter a hemorragia. E se conter a hemorragia, tá? É o que nós chamamos de coagulação, tá? Coagulação sanguínea, ok? Coagulação sanguínea. Então, anota isso, porque isso pode ser cobrado, tá? O vestibular gosta de cobrar esse tipo de fisiologia, então é importante. Ficou claro? Vamos para a próxima etapa, então. Aqui nós temos novamente o mesmo desenho aqui com o nosso néfron, certo? Com todas as partezinhas do néfron aí, não precisa ficar preocupado com isso, você vai entendendo o processo devagarinho. E aqui agora o que eu vou te mostrar é como o processo de formação da urina acontece, tá? Como é que ele vai acontecer. Então veja bem, eu vou te mostrar passo a passo. Nós temos aqui, a primeira coisa que vai acontecer é que o sangue vai entrar, tá? Aqui pela arteríola eferente, tá? Pela arteríola eferente, ele vai entrar aqui, e aí vai acontecer o quê? Agora que ele vai entrar na arteríola eferente, ele vai cair aqui dentro. Aqui dentro é onde, prof? Não estou entendendo. Aqui dentro é o chamado o quê? Glomérulo renal. Tá? Essa estrutura aqui, ó, glomérulo renal. Então, aqui no glomérulo renal vai acontecer o quê? Presta atenção. Vai acontecer 20%, tá? Do que? Do filtrado do plasma, tá? Como assim? 20% do sangue que vai passar por aí vai ser filtrado. Então significa dizer que não vai se filtrar tudo, ou seja, não vai se filtrar 100% das substâncias que estão agora diluídas no sangue. Vai se filtrar apenas 20%. Esse 20% seria o quê? Isso é o que o vestibular te cobra. As proteínas e sais, íons de sais, tá? Íons de sais, então, ok? Aqui é íons, tá? Íons de sais. Então, deixa eu repetir. Primeira etapa vai acontecer o quê? Vai acontecer aqui, ó, no glomérulo renal. Essa etapa é a chamada etapa de que? Filtração glomerular. Essa filtração vai filtrar apenas 20% do sangue. Esse 20% representa o quê? Proteína, tá? As proteínas e alguns íons de sais serão filtrados aí. Isso é muito importante. Por quê? Porque em condições normais, galera, a gente não pode eliminar de maneira alguma proteína, tá? A gente não pode eliminar proteína na urina. Significa que não está funcionando bem o nosso rim. Então, teoricamente, se o rim está saudável, você não pode eliminar proteína. Essa proteína tem que ser absorvida. Tudo bem?
Próxima etapa, saiu do glomérulo, vai para onde? Aí vem para cá, para o túbulo contorcido proximal. Olha ele aqui, ó. Túbulo, tá? Ó, túbulo contorcido proximal. Então, esse carinha aqui, o túbulo contorcido proximal. Aqui vai acontecer o que nós chamamos de reabsorção, certo? A segunda etapa. E o que vai ser reabsorvido aqui? Olha isso, ó, 100%. Eu não disse 90 nem 10. 100% da reabsorção do que? De glicose. Glicose e aminoácido. Lembrando que glicose é carboidrato e aminoácido é a unidade formadora da proteína. Então, repare que ele aqui em cima, na primeira etapa, lá no glomérulo, ele está filtrando a proteína. Aqui, ele está filtrando os tijolinhos que vão produzir a proteína, que a gente chama de aminoácido. Aí, passou pela reabsorção aqui no túbulo, né, contorcido proximal, vai para a próxima etapa. Próxima etapa, alça de Henle. Essa alça de Henle está aqui, ó, tá vendo? Tá aqui. A alça de Henle é essa alça grandona aqui, tá vendo? Aqui, galera, vai acontecer o quê? Vai acontecer ainda o processo de reabsorção. Ainda é reabsorção aqui, tá? Então, nesse caso, o que vai estar reabsorvendo? Um mineral chamado sódio e água, porque a gente não pode ficar perdendo água continuamente, porque nós somos animais terrestres. Isso leva a um processo de desidratação muito rápida, ok? Aí agora que reabsorveu na alça de Henle o sódio e a água, vai para a próxima etapa. Na próxima etapa, olha aqui, ó, túbulo, aqui está o túbile, né? É túbulo, tá? Ok? Túbulo contorcido distal. Esse túbulo contorcido distal, ele está aqui, ó, tá vendo? Túbulo contorcido distal. Tem o proximal e tem o distal, que é o mais distante, tá? O distal é aqui, ó, essa região em S aqui também, tá vendo? Então, aqui vai começar a acontecer a eliminação ou excreção de substâncias. Então, olha como vai acontecendo em etapas. Saiu o quê? Da reabsorção e agora, ó, tá vindo para cá, certo? Ó, tá vindo para cá, para essa região de quê? De excreção. Então, aqui no túbulo contorcido distal, vai haver o quê? A secreção de uma substância que nós conhecemos como aldosterona. Prof, o que é aldosterona? A aldosterona nada mais é do que um hormônio que eu vou te falar mais à frente, qual é o papel desse hormônio. Não vou antecipar agora, vou dar uma atenção especial para ele. Ou seja, a aldosterona é um hormônio que eu vou estar falando mais à frente. E aí, então, chega na última etapa. Última etapa, ducto coletor, perdão. Ducto coletor. É aqui, ó, o ducto coletor. Então, o ducto coletor vai fazer o quê? De novo, ação ADH. Prof, que é ADH? Também é um hormônio. Então, nessas duas últimas etapas, nós teremos a participação de hormônios. Aqui, no túbulo contorcido distal, nós temos a ação do hormônio aldosterona e no ducto coletor, teremos a ação do hormônio ADH. Esses dois hormônios eu vou dar uma atenção especial aqui mais à frente, tudo bem? Anotou aí, galerinha? Anota, isso é muito importante, isso cai em questão. Agora vamos falar do que? Dos tipos discretas, ou seja, lembra lá no início da aula que eu falei da amônia, né, da ureia e do ácido úrico? Como é que a gente vai entender esse processo e como isso pode cair nas questões? Primeira coisa, a amônia é uma excreta nitrogenada, lembra? Essa substância ela tem que ser eliminada por quê? Porque ela é muito tóxica. Eu quero fazer um combinado com você. Essa seta aqui está indicando a quantidade de toxina que ela representa, ou seja, o quanto ela é tóxica. Então, ela é muito, muito tóxica. Então, se ela é muito tóxica, a gente vai colocar assim, ó. Esses sinaizinhos aqui vai representar a quantidade de quanto ela é tóxica, tá? Então, se tem 4 sinaizinhos, é porque ela é tóxica no máximo dela, é super tóxica, tá? E o quanto de água ela precisa para ser eliminada. Então, quanto de água vai ter esses sinaizinhos aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4 representa o máximo de água. O que eu estou te dizendo aqui, galera? Que a amônia, primeiro, vamos lá, anota aí. A amônia é muito tóxica e precisa de muita água para ser eliminada. Por quê? Vou te mostrar agora. Olha lá, ela deve ser eliminada rapidamente. Por ser muito, muito tóxica, ela tem que ser eliminada muito rápido, porque se ela permanecer no corpo do animal, esse animal vai adoecer e vai morrer. Outro ponto importante, necessita de muita água para ser eliminada. Lembra que eu falei? Então, ó, muita água porque ela é muito tóxica. Então, é muita água porque ela é muito tóxica. Então, tudo o quê? Tudo muito, certo? E em quais animais nós podemos encontrar a amônia sendo eliminada ali pela urina? Nos animais aquáticos.
Então tem uma parte importante. Animal aquático não tem problema com a água porque ele está mergulhado na água, então ele nunca vai sofrer de desidratação. Mas se um determinado animal terrestre fosse eliminar a amônia, esse animal teria problemas porque a amônia é muito tóxica e precisa de muita água para ser eliminada. Então ele teria problemas sérios por desidratação. Então anota aí, a amônia é muito tóxica, precisa ser eliminada rapidamente do organismo do animal e precisa de muita água para ser eliminada. E por esse motivo, você vai encontrar essa excreta chamada amônia apenas em animais aquáticos, como invertebrados aquáticos, peixes ósseos, anota isso, peixes ósseos, tá? E larvas de anfíbios. Ok? Próxima, a ureia. A ureia é a segunda excreta nitrogenada mais tóxica. Repare que a setinha vermelha aqui mudou. Então, nesse caso aqui, ó, a toxina vai ser o seguinte, ó, 1, 2, 3. Percebeu que diminuiu um sinalzinho? Por quê? Porque eu quero te dar a ideia exata de que ela é muito tóxica, porém ela é menos tóxica do que a nossa amônia, tá? E água? O que significa solúvel? Ela também precisa de muita água para ser eliminada. Então, 1, 2, 3, tá? Sendo que também um pouco menos. Nesse caso, vamos lá, pode ser armazenada. Como ela é um pouco menos tóxica do que a amônia, ela pode ficar mais tempo no organismo. A amônia não, ela é produzida, tem que ser eliminada logo. Como essa aqui é um pouquinho menos, a ureia é um pouco menos, ela pode ser armazenada por um determinado tempo, tá? E aí gasta menos água para ser eliminada. Então tá vendo a diferença? E aí, quais animais podem apresentar a ureia como forma de excreção na urina? Olha a gente aqui, ó, mamíferos. Então nós, mamíferos, os anfíbios na fase adulta, porque na fase larval é amônia, como estava no anterior. E lembra que eu falei do peixe? Ó, peixe cartilaginoso. Galerinha, presta atenção nesses detalhes. Vou até voltar o slide para você. Ó, no caso da amônia, olha aqui, ó, a amônia, tá vendo? Ó, são aqui animais invertebrados aquáticos, peixes ósseos e anfíbio na fase o quê? Larval. A ureia, né? No caso da ureia, é anfíbio na fase adulta e peixes cartilaginosos. Toma cuidado, muitas questões mudam isso de lugar. E aí o aluno erra e perde a questão. Vamos à última, ácido úrico. Olha a setinha em vermelho, ó, diminuiu muito. Ó. Então aqui nós vamos botar apenas um sinalzinho. Por quê? Eu quero dar a ideia exata para você de que essa aqui é menos tóxica, tá? Então pode ser armazenada por muito tempo, tá? E não se espalha pelo organismo, porque ela é muito concentrada. Lembra da solubilidade, né, que eu coloquei para você? A amônia é muito solúvel em água, se mistura muito bem a água. A ureia também é muito solúvel em água, se mistura muito bem a água. Essa aqui é pouquíssimo, olha a seta para baixo, é pouquíssimo solúvel. Então, na verdade, ela acaba o quê? Sendo armazenada por mais tempo por esse mecanismo, esse pouco solúvel, não se espalha no organismo e aí, né, gasta menos água para ser eliminada. Na verdade, ela vai ser eliminada na forma pastosa. Isso mesmo, pastosa. Junto com o quê? Junto com as fezes do animal. Como assim, prof? Junto com as fezes? Exatamente. Essa aqui, por ser pouquíssimo tóxica, ela pode ficar armazenada por mais tempo e aí, para o animal perder pouquíssima água, o corpo dele transforma essa urina numa substância pastosa e libera junto com as fezes. Assim, gasta menos água para ser eliminada. Porém, nesse processo de transformação desse líquido em uma pasta, né, gasta energia na forma de ATP, tá, para ser produzida. E onde é que você vai encontrar? Animais ovíparos, ou seja, répteis, aves, insetos, todo mundo que bota ovo. Por quê? Porque esses animais são terrestres e não podem gastar muita água para sobreviver. Então, o mecanismo evolutivo permitiu que esses animais gastassem pouca água para formar a sua urina. E como é que fez isso? Né? Pega essa urina, transforma numa substância pastosa, mistura com as fezes, assim você não precisa gastar muita água para eliminar. Então, é um mecanismo de quê? De adaptação, tá? É um mecanismo de adaptação nesse grupo de animais. Então, anota isso aí, porque isso aí é importante. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Então, ó, resumindo a história, a amônia é muito tóxica, gasta muita água para ser eliminada. Ureia é a segunda mais tóxica, também gasta muita água para ser eliminada, mas menos que a amônia.
E ácido úrico é pouco tóxico, então gasta quase nenhuma água para ser eliminada. Tudo bem? Anota esses detalhes. Outro ponto de revisão, ó. A amônia é muito solúvel em água, né? Então precisa de muita água para ser eliminada. A ureia também é muito solúvel em água, precisa de muita água para ser eliminada. Já o ácido úrico é pouquíssimo solúvel ou insolúvel, como as questões gostam de colocar, em água. Então gasta quase nenhuma água para ser eliminada, eliminada junto com as fezes de forma pastosa. Isso é uma adaptação. Anota isso. Então, o que é o balanço osmótico no ser humano? O balanço osmótico no ser humano, tá, é o quê? É como o nosso corpo, né, trabalha a água dentro do nosso organismo. Preciso te lembrar que nós somos animais terrestres. Isso significa dizer que a gente não pode gastar muita água, né? Não pode gastar muita água para eliminar a urina. Então, como é que nosso corpo trabalha com isso? Vou te mostrar agora. Então, aqui você tem as formas de como a água pode entrar no nosso organismo. Você pode beber essa água em vários tipos de bebidas, e é onde você vai adquirir a maior concentração de água, e alimentos, como frutas, né, verduras e outros que são bastante ricos em água também. Você pode adquirir, né, essas são as duas formas onde você pode adquirir grandes quantidades de água, né? E como é que você pode eliminar? Então, como é que a Sofia, aqui no caso, que é o exemplo da nossa aula, vai eliminar a água? Através da expiração, ou seja, quando você respira, você elimina essa concentraçãozinha aí de água, 0,5, né? Através do suor, um pouco menos, e através das fezes também. O maior volume que a gente perde, que a Sofia vai perder água, será na urina. Então a urina leva muita água embora, por isso que é preocupante, por isso a necessidade de se beber muita água durante o dia. Tá? E por que isso é importante? Porque a gente vai ter isso aqui, ó. Se a entrada de água for maior do que a saída, ou seja, se a Sofia beber pouca água durante o dia e fizer muito xixi, o sangue dela vai começar a ficar um sangue o quê? Né? Um sangue diluído, certo? Então a entrada de água for maior, melhor dizendo, deixa eu corrigir isso. Se a entrada de água for maior, ou seja, se ela beber mais água do que ela vai eliminar, então se ela beber bastante água e eliminar pouca água, o sangue dela vai ficar diluído. O que é um sangue diluído? É um sangue fininho, um sangue que vai circular bem, um sangue que vai ter todas as suas propriedades físicas em equilíbrio. Isso é bom para o organismo, isso é ótimo para o corpo da gente. Mas vamos imaginar uma situação contrária. Olha aqui, ó. A Sofia está bebendo pouca água, muito pouca água. Significa que o sangue dela está concentrado. A partir desse momento, galera, anota isso. Tá? A partir do momento que o sangue fica muito concentrado, entra em ação um hormônio chamado ADH. Isso mesmo, que é liberado lá na neurohipófise do seu cérebro. O ADH é chamado hormônio antidiurético. Qual é o papel desse hormônio? Ele vai controlar a quantidade de água que a gente elimina do corpo. Isso mesmo. A Sofia está bebendo pouca água. Por isso, o sangue dela ficou concentrado. Já que o sangue ficou concentrado, gerou um alerta para o cérebro dela. A neurohipófise, então, libera o ADH. Esse ADH vai para o sangue. Do sangue, chega no rim. Do rim, chega no néfron. E lá no néfron, diz a seguinte informação: vamos produzir urina com a menor quantidade de água possível. Precisamos guardar água porque a Sofia não está bebendo água. Ou seja, o ADH, galera, é o hormônio responsável pelo controle da água que você vai eliminar na urina. Anota isso. Agora, olha aqui, ó, outro, né, processo que você pode entender. A pressão osmótica no sangue aumenta quando o sangue da urina da Sofia fica concentrado porque ela está bebendo o quê? Pouca água. Então vamos pensar assim. A Sofia bebeu pouca água, então a pressão dentro do sangue aumentou porque o sangue ficou o quê? Muito grosso, né? Pouco diluído, muito concentrado. A neurohipófise então libera o ADH. O ADH vai agir aonde? Lá dentro do rim, no néfron, lá no túbulo contorcido distal e no ducto coletor. E vai fazer o quê? Ele vai aumentar o quê? A capacidade de reabsorver água dessa urina que está sendo formada através de proteínas chamadas aquaporinas. E aí depois ele que reabsorve essa água, leva essa água para onde? Para o sangue de novo, porque a intenção é diluir o sangue que está muito concentrado. Lembra? Ela não está bebendo muita urina.
Perdão, ela não está bebendo muita água, então a urina dela está muito concentrada. Então ela precisa levar essa água de volta para o quê? Para o sangue, para poder diluir esse sangue. No final, qual será o resultado? A urina fica mais concentrada e o sangue mais diluído. Então aí o que acontece é que agora a Sofia vai fazer um xixi muito concentrado, porque o ADH está agindo ali na urina que ela está formando e tirando o máximo de água possível. Deu para entender esse balanço osmótico aqui? É isso que você tem que saber. Essa informação do ADH no controle da quantidade de água que vai ser eliminada é muito importante. Isso é cobrado pra caramba em fisiologia nos vestibulares. Por último, lembra do outro hormônio, aldosterona? Então vamos ver como é que ele age. A aldosterona funciona assim. A aldosterona não está preocupado com água, tá? Veja bem, a preocupação principal dele não é a água. A principal preocupação da aldosterona é a quantidade de sódio. Sódio é um mineral, lembra que a gente não produz, a gente adquire na dieta. Então, quando o sódio ele cai, olha aqui, ó, a seta vermelha, quando ele cai no sangue, ou seja, quando o sangue começa a ficar muito pobre em sódio, ocorre um estímulo de quem? Um estímulo de uma glândula chamada o quê? Suprarrenal. Essa glândula amarelinha aqui está em cima do rim. Em cima do rim. Então, em cima do rim tem essa glândula que vai ser estimulada pelo quê? Pelo fato do que? De novo, cai a quantidade de sódio no sangue. Aí estimula a suprarrenal a produzir quem? Aldosterona. Essa aldosterona vai para o rim. No rim, a aldosterona vai fazer o quê? Vai aumentar a reabsorção de sódio e de água. Sacou? Agora, a aldosterona reabsorve esse sódio e manda esse sódio de volta para onde? Lá para o sangue. E aí o volume, a concentração de sódio que tinha caído do sangue começa a voltar à normalidade. Aí a aldosterona não precisa mais ser o quê? Produzida. Então resume comigo. Toda vez que o sódio sanguíneo cai, ou seja, a sua quantidade cai no sangue, ocorre o estímulo do que? Da suprarrenal na produção de um hormônio chamado aldosterona. Esse hormônio entra no rim, entra no néfron e começa a absorver da urina que está sendo formada todo o sódio e água e manda isso de volta para o sangue. Esse sódio chega no sangue e faz com que o volume de sódio sanguíneo volte a ser o quê? A ser o que nós consideramos normais. E aí então o sangue entra em equilíbrio. Resume a história, galerinha. Vamos lá. Resume a história. Nós temos dois hormônios, o ADH, que tem relação com o quê? Com a quantidade de água que vai ser eliminada na urina. Então, faltou água no corpo, o ADH entra em ação. O que ele faz? Ele vai atrás de toda a água na urina que está sendo formada e volta com ela para o sangue. Beleza. Outro hormônio, aldosterona. Está aqui, ó, certo? Aldosterona. A aldosterona, qual é a função dele? Não é a água. A principal função dele é o quê? É o sódio. Ele vai pegar todo o sódio que está na urina sendo formada e voltar com ele para o sangue. Então, cada um desses dois hormônios aqui, ó, tem um papel muito definido. E isso aqui não é cobrado pouco, é muito cobrado em fisiologia. Tudo bem? E, além disso, por último, eu deixei aqui o potássio. O potássio é eliminado, né, nesse processo aqui da aldosterona, ou seja, não é reabsorvido como o sódio. Então, fica atento. Algumas questões dizem que o sódio e o potássio são reabsorvidos. Na verdade, não. É reabsorvido aqui é o sódio. O potássio, ele é filtrado e é eliminado normalmente na urina. Ele não tem relação aqui com essa queda do sódio no sangue. Tudo bem? Por último, vamos fazer aqui uma questãozinha para ver se você conseguiu entender aí o processo da nossa aula. Temos aqui uma questão bem interessante, ó. Lê comigo. Os animais, por meio do seu metabolismo, produzem substâncias que devem ser excretadas. Entre elas, encontramos as nitrogenadas. As substâncias, pontinho, pontinho, é a menos tóxica, pontinho, é a menos tóxica dos catabólicos nitrogenados e também os menos solúveis em água, sendo a excreta de pontinho, pontinho e pontinho, pontinho. Assinale a alternativa que contém os termos que preencham corretamente as lacunas da afirmativa anterior. Galerinha, nós temos aqui as substâncias ureia, amônia, ácido úrico, guanina e alanina, que nem foram citadas na aula,
para você não ter que se preocupar com isso, porque isso não é excreta. Temos aqui os organismos mamíferos, répteis, peixes, aves e anfíbios, esses sim, e as alternativas e qual que você tem que marcar. Galera, a questão deixa muito claro uma coisa, ó, preste atenção aqui, ó. Os animais, em meio do seu metabolismo, produzem substâncias que devem ser excretadas. Essas substâncias que devem ser excretadas, ele está falando disso aqui, beleza. Entre elas, encontramos as nitrogenadas, ou seja, nitrogenadas são essas aqui, todas essas aqui, com exceção, né, dessa e dessa. Ok? Mas olha o que ele diz aqui agora. A substância X é a menos tóxica. O que o tio falou com vocês durante a aula? Que você tem a amônia, que a amônia é o quê? 1, 2, 3, 4, muito tóxica. A ureia é a segunda mais tóxica, 3. E o ácido úrico, a menos tóxica. Olha aí, ó, a menos tóxica. Então, se você guardar dessa forma, usando esses símbolozinhos, você sempre vai saber de quem está sendo falado. Aí, nesse caso, qual alternativa que vai marcar? A alternativa D. Por quê? A alternativa D, está vendo aqui, ó, marca a questão o quê? Marca a 4 aqui, ó, certo? E a questão, ó, e a D, ó, está relacionada a peixes, né? E por último, né? Também está relacionado a anfíbios. Então, esses animais estão o quê? Relacionados a menos tóxica. Menos tóxica é ácido úrico, ok? Ácido úrico. E nesse caso, ácido úrico, tá? Deixa eu dar uma olhadinha com calma aqui numa coisa. Ácido úrico, né? 3, tá aqui. Ó, não é essa questão aqui, é essa aqui, ó, tá? Isso aqui não. É essa aqui a questão correta, tá? Ou seja, meu gabarito saiu errado aqui na nossa aula. Então, corrigindo aí, ó. Menos tóxica, ácido úrico. Então, ó, 3. Aí o B, répteis. C, né? Aves. Perfeito. Agora sim. Então, vou resumir aqui para vocês. Por que é a 3? Porque ácido úrico, né? Ácido úrico é a substância menos tóxica. A gente aprendeu, né? A amônia é a mais tóxica, a ureia é a segunda mais tóxica e, por último, ácido úrico. E quem elimina ácido úrico? Aves, né? E mamífero, perdão, desculpa, aves e répteis, tá? Perdão. Então, ó, aves está aqui, C, e répteis está aqui, ó. Então, bate certinho, ó. 3, quem é 3? Ácido úrico, está aqui. B, quem é B? Répteis. C, quem é C? Aves. Então, ó, esse é o gabarito correto. Esse aqui é o que você tem que marcar, beleza? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é, não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de dar o seu like, de compartilhar essa aula com todo mundo que precisa dela. Não deixe, né, aí de acionar o sininho para receber as notificações. E na próxima aula a gente se vê ou a gente se fala por aqui. Grande abraço. Valeu!